Então vamos lá. Disciplina de custos, mais uma aulinha básica sobre ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio nada mais é do que o valor que a empresa precisa vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as despesas variáveis e as despesas fixas. No ponto de equilíbrio, a empresa não terá lucro nem prejuízo. Ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil leva em consideração os custos fixos mais as despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. O que seria a margem de contribuição unitária? A margem de contribuição unitária é o preço de venda unitário menos os custos variáveis unitários e as despesas variáveis unitárias. Exemplo: na venda de uma calculadora, o preço de venda da calculadora é R$ 10. O custo variável, que foi o preço dela na compra para revenda, é de R$ 5. O custo fixo total é de R$ 100. As despesas variáveis, R$ 2. E as despesas fixas totais, R$ 50. Então, a margem de contribuição unitária, que é o preço de venda menos os custos variáveis e despesas variáveis, vai ser meu preço de venda de R$ 10 menos meus custos variáveis de R$ 5 menos minhas despesas variáveis de R$ 2. 10 menos 5, 5 menos 2, minha margem de contribuição unitária, R$ 3. Meus custos fixos são R$ 100, minhas despesas fixas, R$ 150. Então, meus custos fixos e minhas despesas fixas, R$ 150. Então, o meu ponto de equilíbrio, que é os custos fixos mais as despesas fixas de R$ 150, dividido pela margem de contribuição unitária, que é R$ 3, que é igual a 50. Então, podemos considerar que para eu pagar meus custos, eu preciso vender 50 unidades. Vendendo 50 unidades, eu consigo pagar todos os meus custos e despesas e vou zerar a minha conta. Então, eu não vou ter lucro e nem despesa. Se a minha empresa vende 100 unidades, então eu vou ter uma receita de R$ 1.000, que é o preço de venda de 10 vezes 100, R$ 1.000. Meus custos variáveis de 100 vezes R$ 5 vai dar R$ 500. Meus custos fixos continuam R$ 100. Então, meu lucro bruto vai ser de R$ 400. Minhas despesas variáveis, R$ 200. 100 vezes 2. Minhas despesas fixas continuam R$ 50. O meu lagia, então, vai ser de R$ 150. Como eu não tenho outras despesas, o meu LAIR também vai ser R$ 150. Menos 10% do imposto de renda, o meu lucro líquido vai ser de R$ 135. Se eu vendo 200 unidades, 200 vezes 10 do meu preço de venda, R$ 2.000. Meus custos variáveis vão para R$ 1.000, que vai ser 200 vezes R$ 5. Meus custos fixos continuam R$ 100. Meu lucro bruto, então, vai ser 900. Minhas despesas variáveis, 200 vezes 2, R$ 400. Minhas despesas fixas continuam R$ 50. O meu LAGIR 450, o LAIR 450, menos 10% do imposto de renda, que vai dar R$ 45. Meu lucro líquido vai ser 405.
Então, nós vamos calcular as variações. A minha receita variou do primeiro ano por segundo, R$ 1.000. 2.000 do segundo menos 1.000 do primeiro vai dar R$ 1.000. Dividido por 1.000 vezes 100, que é a porcentagem, então foi uma variação de 100%. O meu Lagir 450 menos 150, R$ 300, dividido por 150 vezes 100, que é a minha porcentagem, a variação foi de 200%. O meu lucro líquido de 405 menos 135, 270, dividido por 135 vezes 100, que é a minha porcentagem, 200%. Então, quando a gente vai calcular o grau de alavancagem operacional, que é o uso potencial de custos operacionais fixos para ampliar os efeitos de variações nas vendas sobre o lucro da empresa antes de juros e imposto de renda. Então, o meu grau de alavancagem operacional, o GAU, vai ser a variação percentual do Lagir dividido pela variação percentual da receita. Então, vai ser 200% dividido por 100%, que é igual a 2. Então, a cada 1% que eu aumento na minha receita, eu aumento 2 vezes o meu Lagir. O grau de alavancagem financeira é onde o aumento do Lagir resulta em um aumento mais do que proporcional no seu lucro, e a redução do Lagir resulta em redução mais que proporcional no lucro líquido. Então, o grau de alavancagem financeira, ou GAF, vai ser a variação percentual do lucro líquido dividido pela variação percentual do Lagir, que vai ser 200% dividido por 200%, que é igual a 1. Então, cada vez que eu aumento 1% no meu Lagir, eu vou aumentar uma vez o meu lucro líquido. O grau de alavancagem total é o uso potencial de custos fixos, tanto operacionais quanto financeiros, para ampliar os efeitos de variações nas vendas sobre o lucro da empresa. O grau de alavancagem total, ou GAT, é a variação percentual do lucro líquido dividido pela variação percentual da receita. Então, o GAT vai ser 200% dividido por 100%, que é igual a 2. Então, toda variação que eu tenho de 1% na minha receita, eu vou aumentar em 2 vezes o meu lucro líquido.